Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas fico muito feliz de você estar acompanhando as discussões que a gente promove aqui no meu canal, tá? Então, ativa o sininho, acompanhe as atualizações. Eu sempre estou postando aulas, tá? Tem umas discussões bem bacanas aqui. Hoje, nós vamos iniciar a aula número 1 da disciplina Organização e Gestão da Educação, ministrada no semestre de 2021.1 no curso de Química do Instituto Federal de Alagoas, campus Maceió, ok? E a intenção da aula de hoje é discutir, né, discutir um pouco do que é a escola, compreender como é que a escola pode se constituir um espaço de aprendizado e qual é o nosso papel na escola, na perspectiva da gestão escolar. Né? Nosso papel enquanto professor. Eu sou professor, mas eu estou dentro de um organismo, né, que tem influências em vários aspectos, se constitui de sujeitos diferentes, de pessoas múltiplas, de culturas diferentes. Então, qual é o meu papel na perspectiva de gerir, de gerenciar e de pensar esses processos múltiplos que acontecem dentro da escola? Então, eu sempre disponibilizo os textos para que a gente possa discutir de antemão. Né? Então, o texto dessa aula é um texto bem bacana. Né? A ideia que a gente vai discutir hoje é isso que eu antecipei para vocês. E o texto base para essa discussão de hoje é um texto já é um clássico, né? Um texto que está inserido no livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática, de José Carlos Libânio, que dispensa comentários e apresentações, né? E nós vamos discutir o capítulo 1, né? A escola como organização do trabalho e lugar da aprendizagem do professor. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos discutir ideias, né? Então, nós vamos discutir as ideias que são apresentadas a partir da ótica desse texto. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a escola, como é que eu penso essa escola? De que forma essa escola ela pode ser vislumbrada? Né? Então, a princípio, a escola é um lugar de realizações, de processos intencionais, de metas, né? A escola, ela é um lugar onde se busca a eficácia e a efetividade do ensino, né? Sem definir, não estou definindo necessariamente o que seria essa eficácia e essa eficiência, mas é um lugar onde se busca isso, né? É um lugar de efervescência cultural, onde vários sujeitos dialogam com formações diferentes. Né? Então, a escola é esse caldeirão de coisas que acontecem todas ao mesmo tempo. A escola também é um espaço de decisão e um espaço autônomo, né? Apesar de, e a gente vai discutir mais à frente um pouco sobre isso, apesar de existirem mecanismos de controle da escola, mas a escola é onde se ministra um saber intencional e um saber intencional selecionado e autônomo do ponto de vista da escola. A escola vai ter autonomia para fazer essa seleção, como eu disse, ainda que gerenciado por alguns mecanismos. Né? Pode parecer contraditório à primeira vista, mas a escola é um organismo que faz as suas escolhas. Então, a escola vai constituir o seu projeto político-pedagógico, né, um documento intencional, onde no qual serão apresentados os objetivos de formação daquela escola, qual é a característica do público que vai ser atendido, que tipo de conhecimento, que perspectiva de sociedade aquela escola tem,
né? Como se pensa o papel do professor, o papel do estudante, o papel da comunidade. É um documento muito importante para a atuação do professor, né? Para a atuação de todas aquelas pessoas dentro do ambiente escolar. A escola é um lugar autônomo também, porque ela vai ser gerida, ela vai ser alicerçada pela gestão democrática, né? Então, essa gestão democrática, ela implica necessariamente o compartilhamento de responsabilidades ou as corresponsabilidades. Então, a gestão ela vai ter uma determinada função e uma determinada responsabilidade que vai ser mediada por essa gestão e vai ser compartilhada com os sujeitos daquele lugar, né? Há também, dentro da perspectiva de gestão escolar, a ideia da avaliação como um instrumento de aperfeiçoamento, especialmente se a gente pensar na ótica da avaliação institucional, né? Então, por essa ótica, esse é um instrumento de aperfeiçoamento daquelas práticas que estão inseridas naquele momento no ambiente escolar. Então, esses são instrumentos de autonomia, que vão dar autonomia à escola, de pensar o seu contexto, de ver quais são as suas necessidades e aplicá-las, objetivamente falando, a partir desses referenciais, né, do projeto político-pedagógico, da gestão democrática e da avaliação institucional, ok? Na sequência, né, a gente precisa pensar que essa escola, como eu disse a vocês, ela é um ambiente de intencionalidades, né? Ela é um ambiente de intencionalidades. E ao mesmo tempo em que que as práticas mediadas nesse ambiente escolar, elas têm intenção, elas também, de certa forma, estruturam, né? Ou têm uma relação, na verdade, com a desigualdade social. Então, na mesma medida em que a escola é um lugar de organização do ensino, ela também possui relação com a desigualdade, né? Então, é por isso que nós, professores, não podemos dissociar as práticas educativas das práticas sociais, das práticas de inclusão social, né? A educação por si só, ela é um instrumento de inclusão social, né? Então, nós, como professores, precisamos ter clareza e fazer uma análise sociopolítica da escola. Observar quais são os condicionantes daquela escola, o que é que leva aquela escola a ser assim, a ser assado, dentro da perspectiva sociopolítica, né? E esses condicionantes sociais, esses condicionantes econômicos, eles vão diretamente influenciar as práticas de sala de aula, né? Se nós observarmos, as escolas de periferia, elas vão ter um perfil determinado, e esse perfil ele se reflete na forma como os estudantes se comportam, na forma como os professores são impelidos, a forma como a escola tem relação com a comunidade. Então, esses condicionantes sociopolíticos e econômicos, eles são de fundamental importância para dizer que escola é essa e quais são as práticas que estão sendo realizadas nela, né? Isso também se relaciona, essa comunidade, ela não está, e essa escola, elas não estão alheias, elas não são organismos separados do mundo, né? Então, elas estão diretamente ligadas a um processo de estruturação macro da sociedade, né? Um processo de globalização, né? Que interfere nas culturas, que interfere nas formas de agir, de pensar, de ser do sujeito, né? Então, tudo isso está na esteira do que é a escola, do que nós pensamos que é a escola, né? Então, a gente, enquanto professor, precisamos ter clareza e fazer uma análise sociopolítica da escola, compreender que os seus condicionantes afetam o trabalho de sala de aula, né? Que tem uma relação com os estruturantes sociais macro, né? E com outras relações, por exemplo, com a globalização, certo?
E nesse contexto, o que seria, afinal, então, essa gestão? Como definir essa gestão? Como pensar a gestão dentro de determinados contextos, né? Então, o José Carlos Libano aponta que a gestão, então, né, a partir desse pensamento, dos condicionantes sociopolíticos, né, da influência que isso tem na abordagem de sala de aula, né, da escola como um reflexo dos condicionantes sociais, ela aponta que as práticas de gestão elas devem caminhar no sentido de valorizar as ações concretas dos profissionais da escola, dos interesses desses profissionais, da participação desses profissionais dentro da escola, dentro da cultura escolar, na construção da cultura escolar. Essa gestão ela precisa olhar para os interesses da comunidade, né? Então, ela precisa se associar, estar mais perto da comunidade, ela não pode ser dissociada da comunidade, dos interesses dessa comunidade, né? E tudo isso, né, caracteriza a autonomia da escola. Veja, a escola deve privilegiar os interesses da comunidade, né, deve privilegiar o perfil dos professores, deve comungar com esses interesses da comunidade e, por conseguinte, dos interesses da escola, mas isso não desobriga o Estado, né, das suas responsabilidades. O Estado, eu falo no sentido do Estado-nação, né, do sentido de Estado-nação. Então, esse Estado, ele vai manter as suas políticas públicas, vai manter as suas responsabilidades para com a escola. Então, ele continua dando orientações em relação ao currículo, continua provendo financeiramente a escola, pensando políticas de formação para esse professor, mas garantindo garantindo a autonomia dessa escola, ok? Então, a gestão, ela, a partir de tudo isso, ela também caminha para aperfeiçoar esse professor, colaborar para que esse professor aprenda, na verdade, o que é a sua profissão, né? Então, a gestão ela não está somente acontecendo na escola para atender a burocracias ou a sentidos burocráticos. Pelo contrário, essa gestão ela vai colaborar para o aprendizado do professor, né? O professor, a todo tempo, ele vai aprender. Né? Ele vai aprender a ser professor sendo professor. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora, né? A compreensão sobre a ideia de que a escola é um lugar de atingir metas, é um importante lugar de diálogo cultural. Nós, enquanto profissionais da educação, precisamos fazer uma análise política da escola, relacionar as suas... a teia de relações que lá acontece a uma estrutura macro, né, uma realidade social macro. Tudo isso supera a ideia da gestão apenas de caráter burocrático, como nós tivemos em outros momentos. Né? Então, se nós remetermos, né, começarmos a pensar, por exemplo, na escola, que nós fomos submetidos, que eu fui submetida, por exemplo, na escola de educação básica, né, nos anos 90, nos anos 2000, para quem é um pouco mais velho, nos anos 80, a visão que a gente tinha da gestão era uma visão extremamente burocrática. Né? E hoje a gente tem uma ideia que não é mais esse sentido de burocracia. Né? Então, a gestão, hoje, né, ela tem um outro olhar sobre as práticas escolares. Então, ela vai ter um olhar sobre a construção de valores, a formação de atitudes, modos de pensar, modos de agir e a construção de relações múltiplas. Todas as pessoas que trabalham, né, na perspectiva escolar, com a formação, com a prática educativa, elas vão estar agregadas por essa gestão. E a forma como a gestão controla não é a palavra, encadeia, orienta, controla não, esqueçam A forma como essa gestão orienta as práticas é
desenho do perfil dessa escola, né? O estilo da gestão, ele vai interferir diretamente nas relações que as pessoas vão construir. Veja como é interessante, né? Por quê? Porque o gestor, ou a equipe gestora, ela pode estabelecer uma relação de manifestação de poder, ou seja, utilizando-se de práticas autoritárias, e isso vai criar dentro da escola uma organização que privilegia as práticas autoritárias. Então, por exemplo, quando o professor não tem o domínio da sala e chama o diretor para que o diretor acalme os ânimos, isso é uma prática autoritária. Por quê? Surge na figura do diretor alguém que vai controlar aquilo que está acontecendo, quando na verdade a função é do professor. Essa não é a função do diretor. É função quando as práticas se demonstram autoritárias, né? Então, a escola ela deixa de ser um espaço de troca para ser um lugar de manifestação de poder e de autoritarismo, né? E aí isso tem outras implicações. Então, por exemplo, a gestão pode incentivar práticas autoritárias a partir da ideia de individualismo, né? Não incentivar os professores às trocas, à comunicação e trabalho solidário, né? Isso faz uma grande diferença, né? E tudo isso, essas práticas, elas vão construir uma cultura escolar, né? Vão construir a cultura daquela gestão de forma que essa cultura vai afetar diretamente o trabalho, né? Voltando ao exemplo, os estudantes, por exemplo, só vão prestar atenção no professor se o diretor chegar, né? Então, isso são práticas autoritárias, né? Porque o professor não consegue manter o domínio da sala pelo conteúdo ou pela sua autonomia, mas somente a partir da presença do diretor. Isso é uma prática autoritária, né? E, nesse sentido, até o comportamento dos estudantes vai ser regido pelos condicionantes impostos pela gestão, né? E, bom, então, como nós poderíamos destacar a ação da gestão, uma ação interessante, né? Uma gestão que privilegie, por exemplo, as práticas democráticas. Então, essa gestão ela vai exigir do sujeito um grau de responsabilidade, profissionalismo, liderança organizacional compartilhada, isso é fundamental, né? O estímulo à participação coletiva, então todos os sujeitos eles vão participar das decisões, né? A construção de um currículo também é fundamental para que a gente sedimente essa ideia de democracia, né? Os professores e o gestor precisam estar bem preparados, né, para pensar a construção dessa escola e a construção de novas culturas escolares. Vejam só, a cultura escolar é extremamente importante. Por que a cultura escolar é importante? Porque ela vai construir, de certa forma, a identidade da escola, né? Ela vai dizer como os sujeitos quais são os valores que vão ser compartilhados naquele lugar, né? Como é o modo de funcionar da escola. As pessoas vão compreender os sentidos atribuídos às coisas naquele lugar. Então, o papel do gestor é muito importante, porque é ele que vai promover essa interação, é ele que vai fazer essa movimentação, né? Então, essa dimensão cultural é ela que vai diferenciar aquela escola de outras escolas. Então, ela é uma dimensão, como eu já disse, que constitui a identidade daquele lugar. Então, na escola, a gente vai dialogar
com diversas perspectivas, as culturas elas vão se entrecruzar, e isso é magnífico, né? Porque é de uma riqueza tremenda, especialmente na escola pública. Né? Na escola pública que nós vemos a defesa de uma sociedade mais crítica, não estou falando do ensino privado, né? Mas a gente tem, eu como professora de escola pública, penso que o ensino público tem uma preocupação com o social, né? Com a construção de uma sociedade mais justa, né? Com um olhar mais sensível para as desigualdades sociais, com um olhar mais sensível para as práticas de inclusão, né? E, assim, ela também passa por diversos processos, né? Quem são as pessoas que formam essa escola? Quem são os sujeitos? Quais são as práticas? Então, os sistemas de ensino, eles são organizados por normas, por regulamentos, por hierarquias, né? E isso é o que dá caráter comum a todas as escolas, digamos assim. Todas as escolas, elas vão obedecer a um sistema, elas vão ter hierarquias, né? Elas vão ter normas, elas vão ter regulamentos oficiais que têm que ser seguidos. Isso é como se fosse a espinha dorsal. Mas isso são características gerais, né? Que eu acabei de citar, são características gerais. Mas não são as características gerais que dão à escola o caráter de escola. O caráter de escola, ele é atribuído àquele espaço essencialmente pelas subjetividades dos sujeitos. São as subjetividades dos sujeitos que vão dialogar com aquela comunidade, que vão dialogar com os interesses que ali são estimulados, né? Vão dialogar com determinadas realidades, são as crenças, os valores, as relações familiares. Isso não está descrito nos sistemas. Isso faz parte da pluralidade. E a escola é um ambiente, por excelência, que atende à pluralidade. Então, uma escola jamais vai se parecer com a outra. Né? Toda escola tem suas especificidades. E nós, professores, né, nós mudamos de contexto, mudamos de escola, mudamos de trabalho e nos mudamos. E mudamos esses ambientes. Somos nós que temos o poder de mudar esses ambientes e de colaborar para o crescimento desses espaços através das nossas impressões, das nossas subjetividades, da nossa formação. Então, qual é o nosso espaço, qual é o nosso papel dentro da gestão? Já que tem um gestor, né? Tem um gestor, tem um coordenador, mas qual é o meu papel enquanto professor? O meu papel enquanto professor é estar inserido nos momentos de tomada de decisões coletivas. Eu não posso me ausentar a essa responsabilidade. É fundamental que eu esteja tomando as decisões junto com os meus colegas. É importantíssimo que eu participe da formulação do projeto político-pedagógico. Inclusive, a LDB, que é uma lei, a nossa, digamos assim, a Carta Magna da Educação, diz que é a obrigação do professor participar da construção da proposta pedagógica da sua escola. Né? Isso são funções oficiais, digamos assim. É uma função oficial. Né? Mas, para além da construção do projeto político-pedagógico, da produção dos meus planejamentos, dessa parte burocrática, digamos assim, a minha função dentro da escola, além dessa questão burocrática, como eu acabei de dizer, a minha função é ajudar na formação dos meus colegas, da mesma forma que os meus colegas vão ajudar na minha formação. É compartilhar as minhas experiências,
compartilhar as minhas angústias, compartilhar os meus saberes, compartilhar experiências exitosas, compartilhar experiências que não deram certo. Porque é isso que é assim que a gente vai construir o perfil da nossa escola. Assim, eu alicerço e eu assumo uma responsabilidade coletiva, não só para comigo, mas para com os meus colegas, para com a minha escola, para com os meus alunos. Né? E, além disso, é minha função também investir no meu desenvolvimento profissional. Né? Porque todo profissional de qualidade que se preze jamais para de estudar. Então, a todo momento, nós vamos precisar de qualificação, nós vamos precisar nos atualizar, nós vamos precisar estar à frente daquilo que acontece na escola. Então, é nossa obrigação participar das formações continuadas que as redes ofertam, é nossa obrigação também procurar esse aperfeiçoamento para além do que as redes ofertam, um curso de especialização, de mestrado, de doutorado, né? Para ofertar sempre com qualidade a formação para o nosso estudante. Né? Assim, eu queria frisar que a escola, ela, além de tudo isso que a gente já conversou até aqui, ela é um lugar essencialmente de aprendizagem do professor. Ela é um lugar de aprendizagem do professor. Sabe por quê? Porque o professor não é somente o que domina as técnicas. O professor não é somente aquele que domina as técnicas. Inclusive, lá na página 36, Libânio diz o seguinte: ó, a internalização de saberes e competências profissionais supõe conhecimentos científicos e uma valorização de elementos criativos voltados para a arte do ensino, dentro de uma perspectiva de crítico-reflexiva. A docência não estará reduzida a uma atividade meramente técnica, mas também é intelectual, baseada na compreensão da prática, da transformação dessa prática. Então, veja, a docência, ela não é somente conhecimento técnico, ela vai estar sustentada nas escolhas que nós vamos fazer, nas adaptações que nós vamos selecionar para aquele estudante, na forma como nós vamos pensar a avaliação. Nenhuma turma é igual à outra, mas isso nós só conseguimos perceber a partir da nossa subjetividade. Conhecimentos técnicos somente não conseguem dar conta disso. Né? Senão, nós não precisaríamos compreender como um estudante aprende, né? Quais são os aspectos psicológicos que alicerçam a formação do pensamento do sujeito. Né? Nós não precisaríamos compreender para que o currículo, nós não precisaríamos estudar a formação político-social da escola e da história da educação. Todas essas disciplinas vão nos dar cabedal teórico para sustentar a nossa reflexão e a nossa ação. Já diz Maurice Tardif, o saber docente ele é constituído de várias esferas. Né? Uma delas é o conhecimento da experiência. Né? Na sequência, já encaminhando para finalizar a fala de hoje, né? Não podemos esquecer que a escola ela é, como eu disse, um lugar de aprendizagem do professor, para o professor. Não somente para o aluno, mas para o professor. Porque é nela, essencialmente, que nós poderemos observar a superação da dicotomia teoria e prática. Nós dialogamos, quando estamos na graduação, com muitos autores. Nós dialogamos com autores, nós dialogamos com fórmulas,
nós dialogamos com projetos, mas é no chão da escola que esse conhecimento que a gente está discutindo academicamente vai fazer sentido. Porque se não houver o chão da escola, se não houver uma percepção sobre o que e como o estudante aprende, como o meu conhecimento de química ele vai se relacionar com o cotidiano, a docência não faz sentido. Então, ela só vai fazer sentido através das práticas escolares. E as práticas escolares, especialmente os cursos de formação de professores contemporâneos, têm uma grande preocupação. Uma grande preocupação, que é a formação do professor pesquisador. A formação do professor pesquisador, ela vai estar centrada no processo de ação, reflexão, ação. O professor, ele vai até a escola, ele faz a mediação da sua prática, ele analisa dados coleta e analisa dados daquela prática, observa situações problematiza aquilo, reflete, busca suporte teórico, dialoga com outros pares, estrutura o seu pensamento e retorna à ação, para melhorar essa ação, para intervir com maior afinco nessa ação e torná-la de mais qualidade. Né? Assim, os professores formam alunos, os alunos formam os professores formam outros professores, e a escola se estrutura nesse cenário. Então, pensando no papel que nós, de modo geral, vamos desempenhar na escola, não podemos esquecer das ideias de elaborar e executar nosso planejamento, utilizar adequadamente os equipamentos, conhecer os regimentos, as práticas, os documentos que alicerçam a nossa prática, estar junto das reuniões, intervir nas reuniões, no conselho de classe, nas formações continuadas, cooperar com responsabilidade, com solidariedade aos nossos colegas, buscar informações, confrontar informações de diferentes fontes, desenvolver projetos, pensar em uma avaliação democrática, conhecer os mecanismos de financiamento e de controle do dinheiro, da educação. Tudo isso é nosso papel. É nosso papel. Ok, pessoal? Tentei dar um panorama geral sobre essa temática, ok? Nós encerramos aqui a nossa primeira aula, ok? Eu vou disponibilizar o resumo, que eu sempre faço, da temática discutida, e na próxima semana disponibilizo a aula subsequente, ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até lá.